Fala, povo lindo! Sou o pastor Arthur, pastor líder nas Igrejas do Amor. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tenho certeza de que aqui você será muito abençoado através de cada ministração que vai ser trazida ao seu coração e vai derramar doses de fé, de esperança e de muito amor sobre sua vida e sua família. Então a pergunta que eu te faço é: você já é inscrito no meu canal? Se ainda não é, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e se prepare para crescer muito em Deus. Espero você aqui, Deus abençoe. Porque quando a gente vê uma tragédia acontecendo, tem muita coisa que vem na cabecinha da gente, não vem? E eu sei que muitas dessas coisas não vêm de Deus. É interessante porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Espírito Santo, continue falando. Cada um aqui veio por causa de Jesus. E como nós queremos sair desse lugar ouvindo a voz dele, nós já temos ouvido, mas queremos mais. Aqueles que estão também pelo YouTube, Espírito Santo, fala com eles. Edifica a nossa vida. Espírito Santo, convença do pecado, da justiça, do juízo. Continue se manifestando no nosso meio. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós te oramos. Amém, amém e amém. É interessante porque esse texto fala que onde há luto, é muito melhor da gente ir do que numa casa onde existe festa. Você já parou para pensar que quando você vai a uma festa, você não pensa muito a respeito de tudo que está acontecendo? Pelo contrário, você quer celebrar, você quer comer, você quer festejar. Mas quando você vai a um lugar onde existem pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, quando você vai a um funeral, quando você vai a um hospital visitar alguém que está enfermo, quando você vai na casa de alguém cuja família está sendo destruída pelo diabo, o que vai acontecer? O nosso coração, ele parece se inclinar mais para esses tipos de situações. E é quando a gente começa a refletir sobre a nossa própria vida. Eu pensando em Brumadinho, tudo que aconteceu, essa tragédia. E quando eu falo em tragédia, fui procurar no dicionário e um dos significados que existe é malfado, desgraça, infortúnio, ou algo trágico que acontece na vida de alguém ou algo. Eu acredito que sempre que a gente vive algo trágico, algo que a gente não queria viver na nossa vida, há um aprendizado, há uma lição. Existem coisas que nós temos que ponderar quando nós vivemos alguma situação trágica. Há mais ou menos 9 anos, eu e Thalita vivemos algo trágico na nossa vida. Quando a nossa primeira filha, depois de 3 meses de muita luta dentro de um hospital, ela faleceu e Deus a levou. Quando
tudo aconteceu, eu sei que era muito mais difícil de eu e ela estarmos pensando, né, naquilo que estava, né, acontecendo na nossa vida, mas depois que Deus levou a nossa primeira filha, e que a gente teve a oportunidade de parar, e a gente teve a oportunidade de conversar mais sobre tudo, sabe, foram tantos aprendizados que foram colocados dentro do nosso coração. Eu sempre digo que a nossa filha foi uma semente de avivamento que Deus trouxe para a minha vida, para a vida de Thalita e para a vida da igreja do amor. Porque depois do que a gente viveu, a gente nunca mais foi o mesmo. Eu não sei qual é a tragédia, eu não sei qual é a situação que você vive hoje. Mas eu acredito que, é claro, nenhuma tragédia pode ser comparada com outra. Mas eu entendo que, independente do nível de dificuldade que eu e você venhamos a enfrentar, não deixa de ser uma tragédia. Um diagnóstico, né, de um médico dizendo: você tem câncer, é uma tragédia. Um esposo que decide sair de casa é uma tragédia. Uma esposa que decide sair de casa é uma tragédia. A morte de algum parente seu é uma tragédia. Uma empresa que fale é uma tragédia. O que eu quero que você entenda é que existem várias formas de nós colocarmos, né, você nessa mensagem. Por isso que eu não sei qual é a tragédia que você está passando. Mas eu quero que hoje eu e você venhamos a aprender lições que podem ser extraídas delas. Quando a gente fala em tragédia, eu acho que a tragédia mais clássica que a gente pode falar da Bíblia é a de Jó, que perdeu família, que perdeu bens, que perdeu a saúde, ou seja, foi tudo num momento só. Talvez você não esteja passando por tudo que ele passou, mas talvez o sentimento que você está passando é o mesmo. E é interessante porque inicialmente Jó, ele se posicionou de uma forma muito tranquila quanto ao que ele estava vivendo. No momento que a esposa chega para falar, né, que abandona o teu Deus, ele diz: como é que eu vou abandonar meu Deus? Quando tudo estava se perdendo, o coração de Jó estava tranquilo, acreditando que Deus estava no controle de tudo. Mas quando chegaram os amigos dele, na verdade os amigos da onça dele, as coisas mudaram. Eu não sei, talvez você está vivendo alguma coisa na sua vida, um desemprego, e até agora você está tranquilo, você está confiando em Deus, mas parece que está chegando alguns amigos, e que ficam falando com você: e tu vai para a igreja ainda? Não? Depois de tudo que está acontecendo, tua esposa deixou você, como é que foi isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos aprender as lições certas. Vamos entender algo que Deus quer nos revelar nas tragédias que a gente vive. E se eu tivesse que trazer algumas lições, eu traria 5 lições hoje. A primeira: todos estão sujeitos às tragédias. Olha para mim, ei. Todos nós estamos sujeitos às tragédias. As pessoas que morreram em Brumadinho, tem gente crente e não crente. Tem gente de Deus que morreu.
Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 9:2: pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom, com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. Você já parou para pensar que às vezes a gente se precipita com julgamentos? Você lembra dos discípulos de Jesus, quando aquele garoto que tinha nascido cego, e Jesus mostra que vai curá-lo? O que é que os discípulos perguntam? Quem foi que pecou? Quem foi que pecou? A gente às vezes tem uma paranoia, né? Se alguma coisa ruim acontece com a gente já começa, ixi, quem foi que pecou? Você já parou para pensar que tem gente, por exemplo, que no dia do casamento cai um temporal. O que as pessoas pensam? Rapaz, aí é a mão de Deus. Com certeza esses noivos tiveram alguma coisa antes do casamento. Com certeza. Porque tem gente que é assim, fala a verdade. Estou mentindo? Ou não? Ei! A gente tem a tendência de espiritualizar a tragédia e começar a julgar um acontecimento baseado em erros e pecados. E foi isso que aconteceu com Jó, porque os amigos começaram a mostrar para Jó: Jó, está acontecendo isso porque tu é um pecador, rapaz. Tu desce em cima de alguma menininha aí, ó, tá vendo o que está acontecendo contigo agora? Ele tinha feito alguma coisa de errado? Não. Talvez você está aqui hoje, você está vivendo alguma coisa que é uma tragédia na sua vida, e o diabo está tentando te dizer: foi erro, foi pecado. E você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas você está acreditando nas mentiras do diabo. E se você acreditar nas mentiras do diabo, o diabo vai te fisgar. E eu estou aqui como um profeta do Senhor para, em nome de Jesus, declarar a verdade do Senhor sobre a sua vida. Ei! Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu repreendo a condenação do diabo na sua mente, na sua alma, na sua vida e talvez no seu corpo. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que essas mentiras do diabo hoje vão ser arrancadas. Porque Jó estava vivendo o que estava vivendo, gente? Sabe por quê? Porque ele era justo, porque ele era íntegro, porque ele era temente a Deus. A única coisa que a gente tem que entender é o seguinte: tudo acontece com todo mundo. Quando minha primeira filha viveu o que viveu, eu escutei muita coisa. Muita. Eu tive alguns amigos da onça também, mas eu nunca liguei. Eu fico imaginando hoje essas pessoas olhando para mim, para Thalita, dizendo assim: mas eles não estavam em pecado, né? Escuta, tragédias não escolhem cor, raça, crença. Você sabe o que eu ouvi? Gente dizendo assim: tá vendo? Aconteceu isso em Brumadinho porque 60% das pessoas de Brumadinho votaram em Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse, gente? Mateus 5,45 diz: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Ele dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Escuta,
Não é que você foi escolhido assim a dedo e você vai pagar pelos seus pecados. Não. Tragédias acontecem com todos. Segunda verdade, segunda lição que a gente pode extrair de uma tragédia, de algo tão difícil que a gente está vivendo: não culpe Deus pelas tragédias. Olha para mim. Pergunta clássica que a gente ouve: se Deus é um Deus tão bom, porque acontecem coisas ruins com a gente, com as pessoas? Lamentações 3:33 diz assim: pois não tem prazer, isso falando de Deus, em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Você acha que Deus é o culpado pelo que aconteceu em Brumadinho? Ele é culpado do pessoal da Vale ter descuidado da manutenção e ter feito com que documentos que diziam que estava tudo bem, mas não estavam. Você acha que Deus é culpado? Quer dizer que se uma pessoa dirige a 180 km por hora, bate, morre e acaba com a família toda, Deus é o culpado por aquela pessoa que estava dirigindo assim? E quer dizer então que o ser humano não cuida da natureza, e por conta disso, mudanças climáticas acontecem, e de repente tem um terremoto por causa disso, tem um tsunami por causa disso, tem um tornado por causa disso, e a culpa é de Deus. Não. Escuta. A Bíblia fala de Noemi. Noemi perdeu seu esposo, perdeu seus filhos. E lá dentro do coração dela, ela estava vivendo uma grande tragédia. Para ela, Deus era o culpado. Quando na verdade Deus só queria o melhor para ela. Quando na verdade lá na frente Deus vai fazer com que Ruth encontre Boaz. E de repente, uau, uma história linda começa a ser escrita. E quem é beneficiada com tudo isso? Noemi, a sogrinha. Você sabe o que é que eu tenho aprendido? Deus é bom. Deus é bom. Deus é fiel. Em todo tempo, Deus é bom. Por mais que a gente passe por situações difíceis aqui na terra, mas Deus continua sendo bom. Deus não quer afligir as pessoas, mas o mundo em que vivemos nos aflige. Você está entendendo? O mundo em que vivemos nos aflige. No mundo tereis aflições. Aí você vai dirigir. O que é que acontece? O cara vai e bebe. Fica alcoolizado. Pega um app que mostra onde tem blitz. Eu tenho certeza que você não faz parte desse app. E aí, de repente, começa a correr com um carro. E uma família, quase toda, é pega num sinal. E só fica vivo o pai e a filha. Quem se lembra desse acontecimento lá perto da Zona Norte, Aflitos? O mundo que a gente vive é que nos aflige.
Deus é o Deus que nos conforta. Deus é o Deus que nos abençoa. Deus é o Deus que, a Bíblia diz, nos livra das aflições. E às vezes, para nos livrar das aflições, Ele tem que dizer assim: filho, chegou a hora de subir, bora subir porque lá é melhor. É quando às vezes a gente não entende que Deus permite, como permitiu que minha filha morresse. Talvez você está aqui e até hoje você está com raiva de Deus, sabe por quê? Porque alguém da sua família partiu. E até hoje você culpa Deus por isso. Às vezes a gente se torna tão egoísta, não é verdade? Quando a gente quer que alguém fique com a gente, mas quando a gente sabe ao mesmo tempo que é melhor ela estar com Deus. Então, segunda lição: não culpe Deus por aquilo que você está vivendo. Terceira lição que a gente pode extrair de uma tragédia: seja mais grato. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: ei, seja mais grato. Olha para a outra e diga assim: ei, seja mais grato. É tão bom quando alguém faz algo por você e você diz assim: obrigado. A Bíblia fala no livro de Salmos 92, versículos 1 e 2: é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Gratidão não é algo que a gente simplesmente escolhe apenas uma hora do dia. Não, gratidão é algo que tem que ser de manhã, de noite, ou seja, é o dia todo. Você está andando, meu filho, agradece. Hoje eu peguei Sarinha, Thalita tinha saído com Laura para organizar algumas coisas de Heleninha. E eu disse: pronto, mamãe fica com Laurinha e papai fica com Sarinha. Então é o dia da mamãe e da filhinha, e do papai e da filhinha. Você quer fazer o que, minha filha? Ela: só o que manda, pai. Você quer comer um açaí? Boa ideia. Tá bom, bora, vamos lá. Quer fazer o que depois? Quero ir no Parque da Jaqueira, pai. Maravilha, vamos no Parque da Jaqueira. E foi interessante porque tinha muito carro lá naquela hora, lá para aquele lado dos aflitos, é muito carro. Eu tive que estacionar muito distante. Eu disse assim: vai andando, filha, bora andando. Bora, pai, porque a gente perde gordura. Eu disse: é isso aí. E só o fato de a gente estar podendo andar, você tem que agradecer. Quando eu fui preparar essa mensagem, eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu comecei a ver aquela situação que ocorreu com o time da Chapecoense. Lembra daquele goleiro, se me falha a memória, o nome dele é Follman, e esse goleiro perdeu uma perna. Uma das primeiras coisas que ele ouviu do médico foi: você não vai jogar mais porque você perdeu sua perna. Mas no depoimento dele, ele diz assim: eu posso ter perdido a perna, mas eu não perdi a vida. Isso é gratidão. Isso é você reconhecer que você ainda está vivo. Mas muitos só aprendem o poder da gratidão quando sentem falta do que tinham e não tem mais. Eu assisti um filme que eu indico para todo mundo aqui. É um filme espanhol. O nome do filme é Solo. A história verídica de um surfista. Está na Netflix. Netflix vai ter que me patrocinar, viu? Estou fazendo propaganda deles. Esse filme é um filme de um
surfista, e esse surfista é um surfista espanhol, que andava muito distante dos pais, da irmã, da namorada. Quem assistiu aqui esse filme aqui? Ah, isso aí é top, né, filhota? Ali também, da namorada. Na verdade ele não era decidido, né, se realmente era para estar com ela, não era, tal. E ele foi surfar em um lugar, e quando estava andando, né, a areia, ele meio que tropeçou, e a areia começou a levá-lo para um despenhadeiro mesmo, e ele ficou segurando, não aguentava mais, até que chegou um momento em que ele caiu, e acabou machucando a perna. E quando ele machucou a perna, ele percebeu que ele não tinha como andar, não tinha como fazer nada, ele só se arrastava, e percebeu que a maré estava começando a aumentar, e até que ele percebeu que se ele não fizesse alguma coisa, ele ia morrer. E ele começou então a nadar, viu um pedaço de terra e disse: eu vou para aquele lado, e tentava nadar, mas só que aquilo que ele tinha vivido quando caiu lá no despenhadeiro começou a machucar ele por dentro, e cada nadada que ele dava era como se ele estivesse sendo socado por dentro. Para encurtar a história, ele quase que morria. Ele viveu momentos. Assiste o filme. O que vocês querem que eu conte o fim do filme? Tô brincando. Cadê o amor, gente? Mas é interessante, porque em um dado momento ele começa a ter lembranças dos pais, da irmã, da namorada. É quando ele entende o quanto ele tinha que ser grato. Mas engraçado, ele está morrendo. Eu falo, e eu quero que você entenda porque eu falo. Quando eu digo que você tem que acordar pulando, agradecendo, declarando que é o melhor dia da sua vida. Você sabe por quê? Porque pode ser o último. Então agradece por aquilo que Deus está dando para você. Porque quando a gente respira, esse é um dos maiores tesouros que Deus já nos deu. É um dos maiores milagres que a gente pode viver na vida. É o dormir e o acordar. É o dormir e o acordar. Seja grato. Quarta lição que a gente pode extrair de uma tragédia: ame sempre. Como é que é, pastor? Sempre. Sabe por quê? João 13:1 diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Para de mimimi. Para de... Sabe aquelas briguinhas bestas? Sabe quando a gente era pirralha? Somente as meninas faziam isso. Quero ser mais sua amiga. Não, corte. Ou então assim. Assim é o que, filha? Ah, é para ficar de bem, né? Já fez, não foi? Tá vendo? Tô brincando. Ei. Aproveita os momentos que você tem com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Quando eu vi que Thalita tinha saído, né? Eu disse: eu vou aproveitar o meu momento agora com minha filha. E aí peguei ela, a gente brincou. Aí chegou uma hora, eu disse assim: filha, brincou em tudo. Eu brinquei, papai. Eu disse: bora para casa que papai vai pregar hoje. Eu disse: eita, então bora que só vai pregar, bora, vamos embora. Você parou para pensar que você pode ter dentro de você memórias que vão ser eternas, e elas podem ser boas ou ruins?
Você parou para pensar que em muitos funerais existem filhos que estão chorando ao lado do caixão dos pais, dizendo: eu devia ter dito que eu te amava. Ame sempre. E quando eu digo ame, é você perdoar, é você pensar na outra pessoa, é você valorizar aquela pessoa, é você presentear aquela pessoa. Eu sei que as mulheres vão gostar desse, mas é uma verdade. Sabe por quê? Porque são marcas que nós deixamos na vida de alguém. Ame sempre e ame os seus inimigos. Porque é o que a Bíblia diz. Vai ter que amar todos, quem faz bem e quem faz mal. Eu vi uma história, me contaram que foi o pastor Silas Malafaia. E eu vi que tinha um pastor de uma igreja que falava mal pra caramba dele. Mal. E eu sei que teve um dia em que essa igreja estava passando por uma luta muito grande. E aí foi o que aconteceu. Deus falou com o pastor Silas, disse assim: você vai lá e você vai ofertar na igreja. Pá! Todo mundo sabe quem Silas Malafaia é, né? Como é que é, meu Deus? E aí ele foi lá naquela igreja. Vocês estão precisando de quanto? Tanto? Pronto, tá aqui, ó. Deus mandou dar. Nunca mais o pastor falou mal dele. Você sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz? Que quando a gente ama os nossos inimigos, a gente coloca brasas vivas em cima da cabeça deles. E aí o que acontece? A pessoa faz o mal para você, você faz o bem. A pessoa está lá olhando assim, você está assim. Te amo. E aí ela fica pensando assim: como é que pode? Eu estou fazendo tanta coisa ruim e essa pessoa está fazendo isso. É brasa viva, gente. Fica queimando. Por isso, trata bem tua sogra. Ame. Tem gente que recebeu essa aí, viu? E a última lição que a gente pode extrair de uma tragédia: viva cada dia como se fosse o último. Viva cada dia como se fosse o último. O melhor dia da nossa vida é hoje. Fala para essa pessoa linda aí: o melhor dia da sua vida e da minha vida é hoje. Fala para o outro aí: o melhor dia da sua vida e da minha vida é hoje. É hoje. Porque hoje a gente está aqui. Hoje a gente está vivo, está respirando, está adorando, está celebrando. É hoje. Tiago 4, 13 e versículo 14 diz: prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa, neblina ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Essa é a nossa vida aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa: enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a gente tem que entender que a gente tem que viver de forma intensa. Vamos ter aflições? Vamos. Perseguições? Muitas. Mas a gente tem que entender que
Todos estão sujeitos às tragédias, que a gente não tem que culpar Deus pelas tragédias, que a gente tem que ser mais grato, amar sempre e viver cada dia como se fosse o último. A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado. Porque quando isso acontece, quem aqui já ouviu falar do Myles Munroe, um homem de Deus, que viveu uma tragédia? É porque ele estava em pecado? Não. Porque foi Deus que quis? Não. Mas ele foi um exemplo de amor. Ele foi um exemplo de alguém que tinha gratidão dentro do coração. Ele viveu cada dia como se fosse o último. É tanto que ele ainda fala hoje, através dos seus muitos livros que ele escreveu. Sabe o que eu e você temos que entender? Sabe qual é a maior tragédia do mundo? É quando eu, infelizmente, vivo a vida sem Jesus. Porque quando eu vivo a vida sem Jesus, a minha história vai ser simplesmente uma história vazia. Mas quando eu vivo a vida com Jesus, por mais que eu parta, a história vai continuar viva. Ela não vai parar. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Você já resolveu esse problema? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero que você faça uma coisa agora. Qual é a tragédia que você tem vivido? Qual é a situação difícil que você tem vivido? Podia acontecer com qualquer pessoa. Deus não é o culpado. E mesmo diante do que você está vivendo, tem alguma coisa que você pode agradecer. Será que está envolvendo alguma coisa relacionada ao amor? Você está respirando. Então entenda que você tem que aproveitar o melhor dia da sua vida. Faz uma coisa, coloca diante de Deus tudo.